Isaías 6 fala do início do ministério do profeta Isaías. Na verdade, o início começa no 6, né? No capítulo 6. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante nós observarmos. O momento em que Isaías ele tem um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus é muito importante. Quando eu falo de ter um encontro, eu não estou falando necessariamente de uma coisa arrebatadora, sobrenatural, fora do comum. Mas você se encontra com Deus quando você se encontra com a palavra dele. E Isaías 6, no versículo de número 5, o Isaías ele faz a seguinte afirmação: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Para o mundo, lábios impuros é uma coisa absolutamente normal. Para o crente, isso tem um peso. Lábios impuros para o mundo é motivo de divertimento. Para o crente é motivo de vexame. Mas o interessante é que até então a gente entende que Isaías ele não tinha a ideia de que ele era uma pessoa assim. Ele passa a entender que ele é um homem de lábios impuros quando ele tem esse encontro com Deus. Porque encontrar-se com Deus significa que você passa a se conhecer. Porque você passa a se conhecer quando você de fato conhece a Deus. Porque todos nós não temos a capacidade de enxergar o que está dentro de nós. Nós enxergamos o que está fora. Porque nós sempre olhamos para frente. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a olhar para dentro. E ao olhar para dentro, nós somos capazes de enxergar quem realmente nós somos. E mais do que isso, quando nós nos encontramos com Deus, a luz de Deus passa a iluminar a nossa vida e a iluminar aquilo que está ao nosso redor. Então, tudo aquilo que a escuridão escondia, a luz revela. Porque na escuridão tudo se esconde. Na escuridão você não percebe os detalhes. Porque na escuridão tudo parece ser igual. Se você está num ambiente escuro, as cores parecem ser iguais. Parece tudo ter o mesmo tom. Quando você acende a luz, você vai perceber, não, isso aqui é vermelho, isso aqui é amarelo, isso aqui é azul escuro, isso aqui é preto, isso aqui é verde. Mas no escuro, parece que tudo é igual. Então, como se o mundo está em trevas, se o mundo sem Deus, se o mundo sem Cristo está em trevas, então para quem está no mundo, tudo é igual. Tudo é inofensivo. Não tem diferença. Nós vamos começar a perceber as diferenças quando essa luz de Deus, ela nos ilumina e ilumina aquilo que está à nossa volta. E aí sim, nós vamos diferenciar o azul do vermelho. Aí sim, nós vamos diferenciar aquilo que pode, o que não pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Então, nesse momento em que Isaías ele tem um encontro com Deus, ele enxerga e chega à seguinte conclusão. Primeiro, ai de mim que vou perecendo. Isaías ele percebe que ele está perecendo. E esse verbo perecer dá uma ideia de uma coisa que está se estragando, se degradando, enfraquecendo. E Isaías percebe isso na vida dele. Puxa, ai de mim que eu vou perecendo. E qual é a outra conclusão que ele chega? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo
de impuros lábios. Então ele reconhece uma coisa, que ele, Isaías, ele é fruto do meio em que ele vive. Isaías, ele vive no meio de um povo, como mesmo diz, de impuros lábios. E ele reconhece ser um homem de lábios impuros, ou seja, Isaías é um homem que absorveu a realidade daquele lugar aonde ele estava. Ele se tornou igual àquelas pessoas que ele convivia. Porque a partir do momento que você convive no ambiente de pessoas de lábios impuros, os lábios impuros se tornam normal. A partir do momento que você convive no ambiente de pecadores, aquilo passa a ser uma coisa normal e natural. E sem perceber, você se contamina com aquilo e se torna igual às pessoas que ali estão. É como você pegar, seja uma água gelada ou uma água fervendo, e você colocá-la lá em cima da pia, tanto a que está gelada, tanto a que está quente, ela vai se adaptar à temperatura ambiente. Ela vai se adaptar à temperatura daquele lugar. Não importa se ela está fria, não importa se ela está quente. A temperatura ambiente vai determinar a temperatura, tanto dessa água que está quente, tanto dessa água que está fria. E é exatamente isso que acontece no mundo. E infelizmente acontece na vida de algumas pessoas que são de Jesus. Por estar num determinado ambiente, ela se contamina com esse ambiente e passa a ter a mesma temperatura desse ambiente, o mesmo palavreado, o mesmo comportamento e até as mesmas gírias. Então, a partir do momento que Isaías ele tem um encontro com Deus, ele percebeu, peraí, a minha vida não está boa. Porque a luz fez com que ele enxergasse quem realmente ele era. Somente Deus é capaz de nos fazer enxergar aquilo que está dentro de nós. É como se o Senhor fosse um espelho na nossa alma, um espelho do nosso espírito, onde a gente possa enxergar o que realmente está lá dentro. Enxergar porque Ele nos dá a capacidade de enxergar, e enxergar porque Ele joga a luz dele sobre nós. E aí na luz não há nada que fique escondido. Porque uma das características das trevas é esconder, principalmente o pecado. Mas quando chega a luz, o pecado que estava escondido pela escuridão deixa de estar escondido. E aquilo se revela. E a pessoa ela enxerga realmente quem ela é. Como acontece com Isaías. Isaías enxergou quem ele era. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros lábios e por isso eu estou perecendo. Então, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, é importante que a pessoa consiga enxergar esse momento. O momento em que parece que ela está perecendo. Para que ela consiga fazer alguma coisa para reverter a situação. Mateus 14 fala de um episódio que a gente conhece muito bem, que é quando Pedro ele afunda nas águas. Mas vamos entender o porquê. Mateus 14, versículo 29, né? Jesus chamando ele. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro andou sobre as águas. 14, 29. Ele andou. E fez o que muitos de nós aqui certamente ainda não fizemos. Andou sobre as águas. Mas só que ele não permaneceu sobre as águas. E diz o versículo 30 o quê? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então ele teve fé para começar bem. E começou bem.
diz o texto que ele sai do barco e anda sobre as águas. Mas ele não termina bem. Muitos percebem isso em sua própria vida. Não são poucas as pessoas que chegam à conclusão de que o começo delas no Evangelho foi melhor do que a realidade dela hoje. O meu começo com Deus foi melhor, porque hoje eu percebo que estou vivendo uma realidade pior do que a do começo. Não são poucas pessoas que têm essa ideia, de que eram mais fervorosas, de que eram mais espirituais, né? Se bem que esse termo ser espiritual tem que ser bem interpretado, porque senão... Mas eu quero dizer que muitos olham para o passado e enxergam no passado o seu auge, como se ela fosse declinando espiritualmente com o passar do tempo. Mas deve ser o contrário. Não devemos declinar, devemos crescer na presença de Deus. Crescer na fé, crescer no conhecimento. Nós não podemos olhar para o passado e enxergar no passado o nosso auge. Não, o auge ainda não chegou, porque estamos crescendo. O auge é lá no céu, na eternidade. Então, da mesma forma que começamos bem, temos que terminar ainda melhor. Temos que terminar a nossa jornada aqui nesse mundo muito melhor do que quando começamos. Então Pedro ele começa bem. Ele desce do barco, anda sobre as águas, mas ele começa a afundar. E toda pessoa ela tem que perceber o momento se ela está ou não afundando com a sua vida. O que você não pode é deixar que os problemas se acumulem. O que você não pode deixar é achar que o tempo vai resolver as coisas para você. E quando você está afundando, o tempo é teu inimigo. Porque você vai se afogar. Ah, Pedro está afundando nas águas. Não, deixa. Deixa que o tempo resolve. Não. Quanto mais tempo passa, maior perigo de vida ele corre. Então, a partir do momento que você percebe que você vinha bem, caminhando com Deus, estava lá andando sobre as águas, mas de repente está começando a afundar, você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. E Pedro, o que ele faz? Quando ele começa a afundar, ele diz assim: Senhor, salva. Ele pede socorro. E ninguém tem que ter vergonha de pedir socorro quando percebe que a sua vida está afundando. Seja lá em que área da sua vida. A partir do momento que você percebe que deixou de estar sobre as águas, e agora estas águas que até então você dominava, está querendo te dominar, alguma coisa está errada. Porque andar sobre as águas significa você ter controle da situação. Eu tenho domínio da situação. E obviamente, o que dava a Pedro esse domínio era a própria fé. Porque foi a fé que fez com que ele começasse a andar. Então chega um momento que você está lá, andando sobre as águas. As águas estão aonde? Debaixo dos teus pés. Maravilha. Agora, estas águas que estão debaixo dos teus pés, em determinado momento, vai querer te engolir. E vai querer te afogar. Ou seja, a água que estava debaixo dos teus pés, daqui a pouquinho vai querer estar sobre a sua cabeça. E você não pode esperar que o pior aconteça. Você tem que pedir socorro. Meu Deus, socorre. Porque o que fez com que Pedro começasse a afundar? Um vento forte que despertou nele o medo. E o medo é uma coisa que anula a sua fé. Porque o medo faz de você uma pessoa pessimista. Porque a fé é o quê? É a certeza. A certeza do que se espera. A fé é uma convicção absoluta. O medo não. O medo necessariamente faz de você uma pessoa pessimista. E se o pessimismo entra, a fé ela sai na mesma hora. A certeza sai. Porque o medo rouba esta certeza que está dentro de você. O medo rouba a sua confiança.
O medo faz com que você não acredite em si mesmo. O medo faz com que você duvide das promessas de Deus. Então o medo ele causa tanto dano que por mais que você tenha feito uma coisa extraordinária, que é andar sobre as águas, no instante seguinte você já está afundando. Porque o medo ele causa um dano na sua vida espiritual. E ele está afundando. E Pedro percebe que ele está afundando. E ele começa a pedir socorro. Mas o mais interessante é que Pedro era pescador. E eu nunca vi um pescador que não soubesse nadar. Mas mesmo assim está afundando. Está lá se afogando. Porque nem nadar ele consegue nadar. E não consta aqui que o mar estava agitado, não. Diferente daquele outro episódio em que Jesus estava dormindo, ele levanta do barco, repreende a tempestade, não. O mar está calmo. Águas tranquilas. Não tem vento, não tem tempestade, não tem mar agitado, mas o pescador Pedro está se afogando numa água tranquila. Porque quando você tem medo, nem aquilo que você sabe fazer, você consegue fazer. Quando você está tomado pelo medo, nem por mais que você seja um exímio nadador, você não consegue nadar. Por mais que você saiba orar, você não consegue orar. Por mais que você tenha aprendido a repreender o mal, você não consegue repreender porque o medo te domina. O medo ele te enfraquece. O medo te acovarda. E aí você vai afundando. E a partir do momento que você sabe nadar, mas não está conseguindo nadar, você sabe orar, mas não está conseguindo orar, você tem que pedir socorro. Porque aquilo que naturalmente você faria sozinho, você não está conseguindo fazer. Então você precisa que alguém faça por você. Você tem que pedir socorro. E não pode ter vergonha disso. Não pode ter medo disso. Porque pedir socorro não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de inteligência. Porque ruim é quando a pessoa ela está afundando e ela acha que pode dar um jeito na coisa. Eu estou afundando, eu estou afundando, eu estou afundando. Não, mas eu dou um jeito, eu estou afundando. Quando vê, se afogou, acabou. Então, você não tem que ter medo do que as pessoas vão pensar. Se eu estou precisando de socorro, eu vou pedir socorro. Ah, mas é uma demonstração de fraqueza. Nada, inteligente é aquele que pede socorro. O que não tem inteligência é aquele que morre afogado. Então, não importa se você é o discípulo de Jesus, é o Pedro, a referência, está afundando, pede socorro. Pede para uma mão lá te estender e tirar você daquela situação. Imagine a pessoa está ali na praia lá, aqui em Copacabana, pessoa, um nadador profissional, sabe nadar, está acostumado com maratona aquática, sei lá. Aí está lá afundando. Está lá, o braço não funciona, a perna não funciona. Não, eu vou dar um jeito. De jeito nada. Quero que alguém me socorra. Você não tem que ficar mostrando força, insistindo naquilo que está te afundando. Não, você mostra força é quando você é inteligente e pede socorro. Para que você não se afogue. Porque as águas que estavam debaixo de você, agora estão te cobrindo. E você não pode continuar nessa situação. Não é só o medo que te enfraquece. Muitas outras coisas te enfraquecem. E o fortalecimento espiritual está em você manter uma vida constante diante de Deus. Porque o fortalecimento não é uma coisa que você recebe uma vez na sua vida e você então permanece forte para sempre. É como uma comida que você come. Você vai almoçar hoje, aquele almoço vai te fortalecer. Mas ele não vai te fortalecer para sempre. Ele vai te fortalecer por um período de tempo. Porque por mais que você coma bem e esteja satisfeito, você vai ter fome em seguida. Pode ser daqui a meia hora, daqui a 2 horas, né? No dia seguinte, né? Depende da fome. Mas por melhor que seja um alimento,
Vamos imaginar que você coma hoje o melhor almoço da sua vida, tanto em qualidade, em sabor, em nutrientes. Por melhor que seja a comida, ela não vai te alimentar por muito tempo. E espiritualmente é assim. Então, o fortalecimento de Deus não é uma coisa sobrenatural que vem, uma luz, sei lá, uma visão, aquilo entra na sua vida e você passa a ser forte para sempre. Não. É uma coisa que você tem que comer hoje, comer amanhã, comer na terça, na quarta, na quinta e por aí vai. Porque para você ser espiritualmente forte, você tem que se alimentar o tempo todo. E, obviamente, se alimentar daquilo que fortalece o teu espírito e não daquilo que enfraquece. Porque da mesma forma que existem comidas que fazem bem à saúde e comidas que fazem mal à saúde, também há alimentos que fazem bem ao espírito, que fazem mal ao espírito. E o alimento que faz mal ao espírito é aquilo que vai te enfraquecer, que vai te colocar medo, que vai roubar a sua fé. Uma coisa que Isaías dizia aqui era o quê? Vamos ler de novo Isaías 6, versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o ambiente que você vive, ele pode te enfraquecer. Existe um ambiente que você não tem como escolher. Família a gente não escolhe. Colegas de trabalho a gente não escolhe. Então são ambientes, são núcleos onde a gente vive que não tem como você dizer não. Mas existem núcleos que você escolhe. As amizades você escolhe. As pessoas que você compartilha a sua vida você escolhe. As pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade você escolhe. Então, nós temos que procurar construir um ambiente não de pessoas de lábios impuros, para que você não corra o risco de se contaminar com isso. Isaías ele só percebeu a contaminação quando ele encontrou-se com Deus. Puxa, eu sou assim porque eu estou no meio de pessoas que são assim. Então, o ambiente que você vive, ou que você escolhe viver, ele pode te enfraquecer ou ele pode te fortalecer. Então o ambiente, ele é determinante. O ambiente que você está. Se você vive num ambiente de pessoas de lábios impuros, se você não pode fugir dali, então esteja atento. Mas se você pode evitar, evite. Jesus, sempre quando ele esteve em meio aos pecadores, nunca foi para compartilhar do pecado com os pecadores. Jesus só tinha um único objetivo, salvar aquelas pessoas. Jesus não sentava na mesa de pecador, Jesus não ia na casa de pecador para compartilhar da amizade daquelas pessoas, mas para salvar aquelas pessoas. Esse era o único objetivo de Jesus. Ele estava no meio do pecador para salvar o pecador, para orar pelo pecador, para expulsar o demônio do pecador, ou para dar uma palavra para ele. As pessoas questionaram, não, Jesus foi na casa de Zaqueu, na casa daquele pecador. Mas ele foi lá para quê? Para levar salvação àquele lugar. E a salvação chegou àquele lugar. Jesus estava lá no meio daquela prostituta que foi pega em adultério, mas foi lá para salvar aquela mulher. Então, o objetivo de Jesus estar no meio não é para compartilhar ou desfrutar da companhia, mas fazer a obra de Deus na vida das pessoas. Então, se esse é o seu objetivo, amém. Amém. Pastor, eu estou aqui no meio das pessoas de lábios impuros, porque eu estou aqui evangelizando, porque eu estou aqui orando, porque eu estou estudando a palavra, porque eu estou aqui expulsando demônio. Amém. Agora, se você está lá no meio de pessoas de lábios impuros, para fazer, como diz lá o começo do Salmo 1, sentando na roda dos escarnecedores, aí é diferente. Uma coisa é você estar lá com um objetivo espiritual. Outra coisa é você estar lá para rir e compartilhar daquele ambiente. Então são duas coisas distintas. Então Isaías ele entende, puxa, eu sou assim, eu estou no meio de um povo que é assim, eu estou perecendo por causa disso. Então o ambiente, ele pode te enfraquecer. Um ambiente de pessoas de lábios impuros pode te enfraquecer. Lá no Salmo 6, versículo 6.
Olha o que o salmista aqui declara: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, uma coisa que pode te enfraquecer são esses inimigos que você tem combatido. Mas uma coisa nós temos que entender: nós temos que estar preparados para o combate. E no combate, há momentos que você bate e há momentos que você apanha. Então essa é a realidade. Você tem que ter a capacidade de apanhar e continuar de pé lutando. Você não pode se esmurecer porque levou um tapa. Não, vou continuar de pé. Só que muitas pessoas não têm essa resistência. Então, no primeiro tapa que elas levam do inimigo, elas desanimam. Elas choram. Na guerra é isso, gente. A certeza que você tem é que no final da guerra você vai sair vencedor. Mas pode ser que você chegue no final vencedor, mas com algumas cicatrizes. Não tem como fugir disso. Ah, eu fui ferido, tudo bem, mas eu vou continuar lutando, eu vou vencer. Então, a cicatriz, ela faz parte. Jesus fez questão de mostrar para Tomé. Tomé, está aqui as marcas. Jesus venceu, mas a cicatriz ficou nas mãos dele. As marcas ficaram no corpo dele. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, olha só a situação do salmista. Vamos ler de novo aqui com calma o versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Gemido, obviamente, de dor, de angústia, de sofrimento que o salmista está passando. E ele fala: toda noite, olha só, toda noite, faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então o sujeito está num sofrimento tão grande que toda noite ele está lá encharcando o seu travesseiro de lágrimas. Ao invés de dormir e descansar durante a noite, ele gasta a sua noite, a sua madrugada chorando, lamentando por toda aquela dor que ele está sentindo. É o sujeito que não dorme, mas que passa a noite inteira chorando, lamentando, porque talvez seja o único lugar que ele possa chorar sem que ninguém veja. Ele possa chorar sem que ninguém perceba. Ele está lá na sua cama chorando e inundando a sua cama de lágrimas. Ele continua dizendo: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Ou seja, é uma pessoa que não consegue mais disfarçar o seu problema. Que tem aqueles que vão disfarçando o seu problema. Estão sorrindo por fora, mas tristes por dentro. E ela vai disfarçando daquilo, mas chega uma hora que aquilo é tão intenso que ela já não consegue mais disfarçar o seu olhar. Ela não consegue mais disfarçar o seu semblante. É como está aqui o salmista: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. É aquela pessoa que você não precisa nem perguntar se ela está passando por algum problema, porque é nítido que ela está. Você vê na expressão, no comportamento, no olhar, que tem alguma coisa de errado com aquela pessoa. E continua: e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ou seja, a pessoa ela chega a ter uma aparência mais envelhecida por conta do sofrimento, da dor, da mágoa, das lágrimas, tudo por isso por causa dos inimigos. Então nós temos que aprender a conviver com os inimigos, porque os inimigos eles nunca vão querer te fazer bem. O inimigo ele tem por objetivo te derrubar, te vencer, acabar contigo. Então, você não pode esperar algo de bom do inimigo. E se é para brigar, e se é para guerrear, vamos guerrear. Mesmo que você seja ferido no meio da guerra, mas eu vou continuar de pé. Não dá para você ficar sofrendo por causa do inimigo. Porque você sabe que o inimigo ele quer te fazer mal. Ele busca o teu mal. Então não importa o que façam. Ah, falaram mal de mim. Não estou nem aí. Vou continuar de pé. Ah, estão puxando teu tapete.
deixa eu puxar, eu estou de pé. Alguém te agride, eu estou de pé. Alguém te fere, eu estou de pé. Eu não vou ficar perdendo tempo, não vou ficar perdendo minha madrugada chorando por causa do inimigo. Ou daquilo que o inimigo tentou me fazer, ou daquilo que ele me fez. Eu tenho que ter consciência, se eu estou na guerra, e se é uma guerra, em determinado momento eu posso ser ferido. Mas não é o ferimento que vai me impedir de vencer. Não é o ferimento que vai me impedir de chegar lá. Então, se a pessoa não estiver preparada para essa guerra, se ela não tiver essa resistência de apanhar e continuar andando, lutando, perseverando, vai acontecer como aconteceu com o salmista. Vai sofrer, vai ficar gemendo a noite toda, vai ficar chorando a noite toda e vai envelhecer com isso, né? Ninguém quer envelhecer aqui não, amém? Não por causa disso. Envelhecimento natural, mas não por causa do inimigo. A pessoa olha para você, nossa, você está 10 anos mais velha, está acabado. Não, está amarrado isso. Não deixe o inimigo, né, aumentar a sua idade. Então, saiba que ele sempre quer o seu mal. E se ele conseguir usar pessoas para te atingir, ele vai usar. Então, esteja preparado para isso. Por isso que numa guerra você tem a espada para atacar e o escudo para se defender. Você tem que ter uma arma de defesa e uma arma de ataque, sempre. Pode ser que alguém te acerte, tudo bem, mas vou continuar. Saiu arranhado, mas vou continuar. Não pare, não deixe que os inimigos te enfraqueçam. O que mais pode te enfraquecer? É no Salmo 40, versículo 12. Uma outra coisa que enfraquece. Vamos ler aqui com calma. Olha o que ele diz, uma confissão que ele faz. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então ele fala aqui do pecado, da iniquidade. A iniquidade é a prática constante de um pecado. Então, há aquelas pessoas que acabam se enfraquecendo espiritualmente por conta do ambiente que ela vive. Há aquelas pessoas que se enfraquecem espiritualmente por conta das lutas que ela enfrenta no dia a dia. E há aqueles que se enfraquecem espiritualmente por conta do pecado que estão presentes em sua própria vida. Então o salmista ele fala, primeiro, no versículo 12, porque males sem número me têm rodeado. É aquela pessoa que percebe sempre coisas ruins acontecendo em sua própria vida. A pessoa percebe isso. As coisas ruins estão acontecendo. As coisas não estão dando certo. Onde bota a mão parece que dá errado. A pessoa ela percebe isso na sua vida. É como se ela tivesse, como se ela fosse um para-raio para atrair coisas ruins. Ela se sente assim. Isso tudo acontece comigo. Tem coisas que só acontecem comigo. Essas coisas só acontecem comigo. Ela começa a perceber isso. Como se os males começassem a acontecer sobre a sua vida. Primeiro, ele fala isso. O que mais que ele fala? As minhas iniquidades me prenderam. É aquela pessoa que achava que tinha o domínio do pecado, mas na verdade é o pecado que tem um domínio sobre ela. Ela está presa ao pecado. Aquela pessoa que se ilude, por exemplo, dizendo assim, não, quando eu quiser parar eu paro, mas nunca para. Não porque ela não quer, porque está presa. Quando eu quiser parar eu paro. Quando eu quiser deixar de fazer eu faço. Quando eu quiser sair dessa, eu vou sair. Mas nunca sai. Por quê? Porque está presa. Ela não sabe que está presa. O salmista chegou à conclusão. Eu estou preso no meu próprio pecado. Ou seja, eu usava o pecado para me divertir, agora o pecado está se divertindo comigo. Ou seja, isso até então era uma coisa prazerosa para a minha carne, agora se tornou um sofrimento.
porque me escravizou, me viciou. O que mais que ele fala? De modo que não posso olhar para cima. É uma coisa que roubou a comunhão com Deus, de tal forma que ela não consegue mais olhar para o alto. Ela não consegue mais olhar para o Senhor. Porque o pecado sempre vai roubar a sua comunhão com Deus. E sem a comunhão, você se sente uma pessoa fraca. Você sente a fraqueza em você. Porque o que te traz a força é o próprio Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo já nos ensinou dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a força está em Deus. Então, se Deus está em mim, eu estou forte. Se Deus deixa de estar em mim, eu estou fraco. E uma das coisas que rouba Deus de você é o próprio pecado. Que para o mundo é uma coisa absolutamente normal. O mundo não se importa com o pecado. O mundo ri do pecado. O mundo se diverte com o pecado. O mundo é aquilo que cultiva o pecado. As pessoas abrem a boca para falar do seu próprio pecado. A pessoa chega num domingo como esse, né? Acorda agora, né? 10 para as 11. Rapaz, estou com uma dor de cabeça, uma ressaca, ontem bebi todas. E a pessoa fala com orgulho. A pessoa chega, pô, ontem lá no bar, peguei todas. A pessoa fala com orgulho. Por quê? Porque o mundo não tem vergonha do pecado. O mundo dá publicidade ao pecado, expõe o pecado, ri do pecado e conta a vantagem do pecado. Como se fosse a coisa mais normal. E para eles é normal. Só que para o crente não. O pecado ele machuca, o pecado enfraquece, o pecado oprime, o pecado faz com que a pessoa se sinta mal. Enquanto o mundo se sente bem com o pecado, o crente se sente mal com o pecado. Então acontece como acontece com o salmista aqui. Diante do pecado, ela não consegue nem olhar para cima. Ela não consegue falar com Deus, ela não consegue orar. E se ela tenta orar, parece que não tem palavras, parece que ela não sabe o que dizer para Deus. Pastor, eu tento orar, mas sabe, eu fico naquela, meu Pai, meu Deus. Meu Deus, meu Pai. Meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. E ela não sai disso. Por quê? Porque acabou a comunhão, ela não sabe o que dizer. É como se Deus fosse uma pessoa estranha. Sabe aquela pessoa estranha? Aquela pessoa que você não vê há 30 anos, você olha assim na rua, reencontra. E aí? Como é que tem passado? Tal. Vamos marcar alguma coisa depois? Tá. Aquela coisa que você vamos marcar e nunca marca. Não tem o que dizer, você não sabe. Tem hora que você faz como se Deus fosse um estranho para você. E com pessoas estranhas você não tem assunto. Que assunto que você tem com uma pessoa estranha? Tá frio? Tá calor? Vai chover hoje? É papo de elevador. Você encontra a pessoa no elevador, e aí, tal, tudo bem, vai chover, sabe? Então, quando você perde a comunhão com Deus, é assim que é o teu assunto com Ele. Você não tem o que dizer. Você não consegue se expressar. As palavras, elas não fluem como antigamente. O que mais que ele fala aqui? Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Então, olha o tamanho do pecado. Pelo que desfalece o meu coração. É a consequência natural. A pessoa se sente enfraquecida, ela se sente mal, ela se sente indigna diante do Senhor. Muitos não querem nem mais botar o pé na igreja, pela vergonha. Sabe, então são situações que vão enfraquecendo. Existem outras situações que vão enfraquecendo. Mas eu quero destacar essas três. A pessoa que está presa pelo próprio pecado, ela tem consciência disso. A pessoa que vive num ambiente de pessoas de lábios impuros, isso contribui para que ela não se firme na presença de Deus. Ou, como dizia lá o Salmo 40,
aqueles que estão enfraquecidos pelas lutas que vivem no seu dia a dia. Nós temos que encarar luta como algo normal e natural. A luta é a regra. Se você passa por um período de paz muito grande, você olha assim, opa. Não que alguma coisa vai acontecer, mas é que na paz você relaxa. Em tempos de paz, você relaxa. Se o Brasil fosse um país perseguido pelo Evangelho, estaria todo mundo todo dia fazendo vigília, orando. Que era uma questão de vida ou morte. Vai olhar para o crente que está num país com perseguição ao Evangelho. Como é que o dia a dia dele é diferente? É uma luta para ficar vivo, para não morrer. Então, o pensamento da pessoa é continuar vivo. É diferente da nossa realidade. Então, em tempos de paz, a pessoa relaxa. Ela baixa as armas. E essa é uma estratégia do inimigo. Porque a paz, ela também pode te enfraquecer. A partir do momento que a paz, ela traz um relaxamento, onde você deixa de orar, deixa de buscar. Tem gente que só funciona na guerra. É na guerra que ela ora, é na guerra que ela busca, é na guerra que ela se consagra, é na guerra que ela vem na igreja todo dia. Tem pessoas que só funcionam na guerra. Mas não importa se estamos na guerra ou se estamos na paz, nós temos que nos fortalecer no Senhor todos os dias da nossa vida. Então, não deixe que nada roube a sua comunhão com Deus. Se é o pecado, Senhor, eu estou aqui confessando diante de Ti, eu quero abandonar isso na minha vida. Se é o ambiente, mude o ambiente. Comece a cultivar amizades que também possam compartilhar da mesma fé que você e possam te fortalecer. Se o problema está no inimigo, o inimigo sempre vai existir. Esteja preparado. Senhor, me dê essa força para me continuar resistindo. Mesmo que eu seja ferido, mas que no final saia vencedor. E se você está como Pedro, que começou andando pelas águas, mas agora está afundando, não tenha medo nem vergonha de pedir socorro, porque sempre Deus terá lá uma mão para te ajudar, como fez com